Olá, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Eu sou o Pedro, obviamente, e hoje vamos ter um episódio com um formato ligeiramente diferente, porque vamos ter um convidado, eu vou estar a entrevistar um convidado, só que o convidado é tudo menos novo aqui no podcast, porque eu vou estar a entrevistar a Mia. Porquê é que eu tive vontade de lançar este episódio neste formato? Porque estava aqui a pensar com os meus botões há uns dias que entre as pessoas que ouvem o podcast há quem conheça bem a Mia, a história da Mia, já tenha lido os seus livros, além de acompanhar aqui o podcast, também pode já ter feito cursos, assistido a palestras, etc, etc. Mas há outras pessoas que ao longo destes quase 5 anos de podcast começaram a ouvir-nos e vão apanhando aqui e ali pedaços da história pessoal da Mia e também da história profissional da Mia. E então eu achei que lancei este desafio à Mia, que era eu entrevistá-la quase como se fosse aqui um convidado que eu não conhecesse. E acho que isso deu aqui uma bela conversa que dá para ti, que estás desse lado, organizares um bocadinho aqui a narrativa que tu já tens e aprimorar essa narrativa em relação ao que é que trouxe a Mia até aqui a este trabalho que ela faz hoje e que para mim é tão importante, espero que para ti também. E depois no próximo episódio havemos de reverter papéis e fazer isto exatamente ao contrário. Vamos ver o que é que sai daqui. No final do episódio, a Mia vai também propor-te uma prática inspiradora da sua escolha, algo que ela acredita que te pode ser útil, está bem? Portanto, como sempre, no final do episódio, se fizer sentido para ti, dá-nos feedback, diz-nos do que é que gostaste, do que é que gostarias que fosse diferente, faz screenshots nas redes sociais, taga-nos a nós e ao podcast IVM, porque já sabes que isso é importante para que mais e mais pessoas nos possam ouvir e felizmente são cada vez mais. Agora, sem mais demoras, vamos à grande convidada desta semana. Deixo-te a minha conversa com a Micaela Oven, mais conhecida por Mia. Mia, então, hoje vamos fazer aqui um exercício, não é? Eu vou fazer o exercício de olhar para ti como se fosse a primeira vez. Sim. Sim. Aquilo que eu queria fazer é através de algumas perguntas, dar aqui a oportunidade à nossa audiência do podcast IVM de te conhecer melhor, sabendo que há pessoas que te ouvem há quase 300 episódios e leram os teus livros e fizeram cursos contigo, assistiram a lives nas redes sociais, assistiram a palestras, a tanta coisa, e portanto têm uma ideia de quem tu és e do que é que fizeste e da tua história. Certo. Há outras pessoas que foram apanhando assim uns bocadinhos aqui no meio das nossas conversas e outras sabem mesmo muito pouco sobre ti. Certo. Então eu gostava de te entrevistar mais da forma como nós entrevistamos aqui os nossos convidados no podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Está bem? Ok. Sim. E depois no final proponho-te que lances uma prática inspiradora que da tua escolha e que tu acredites que possa ajudar a tornar o dia ou a vida de alguém um pouco mais mágico. Claro. Está bem? Então, começando pelo início, Mia. Assim, resumo rápido, biográfico de quem foste tu enquanto cresceste, onde é que cresceste, assim aquele início típico de uma entrevista em que as pessoas estão curiosas para saber quem tu és. Tenho que decidir por onde começar. Sim. Não é? Eu costumo dizer que sou sueca. Uhum. Na realidade, Sim. eu não sou só sueca. Uhum. Eu sou meia sueca, meia montenegrina. Uhum. Porque a minha mãe é de Montenegro, da ex-Jugoslávia, não é? Quando ela conheceu o meu pai e quando foi para a Suécia, ela vinha da Jugoslávia. Uhum. Para a Suécia, e o meu pai é sueco, do sul da Suécia. E acho que essa combinação é bastante importante para não é, a formação de quem eu sou, ter tido esta experiência bicultural,
desde sempre, não é? E ainda por cima de duas culturas bem diferentes, não é? Uma cultura balcã, assim, bastante expressiva, até muitas vezes agressiva, mas também extremamente carinhosa, muito touchy, muito de família, não é? Há uma coisa que eu acho muito giro agora vou dizer que é em montenegrino, né? Quando eu aprendi era sarvo-croata, que é a palavra para primo e prima é a mesma palavra que irmão e irmã. Eventualmente dizes irmã do lado da minha mãe ou irmão do lado do meu pai, ok? Mas a palavra em si acho que representa muito a proximidade. Ou seja, se tu estiveres com alguém que é tua irmã ou com alguém que é tua prima, tu vais designar essas pessoas com a mesma palavra? Sim, tipo, quando eu ia lá visitar os meus primos, eles apresentavam-me como a sua irmã. Ok. Sim. E eventualmente irmã do lado do pai, dependendo se fossem dos meus tios ou da minha tia, era do lado da mãe, não é? Mas normalmente era só o meu irmão ou a minha irmã. Enquanto na Suécia é assim, não é? As pessoas acham que os suecos são frios, eu acho que isso não é verdade, demoram talvez mais a aquecer um bocadinho, mas do lado da minha mãe cresci com muitos primos, a minha mãe tinha vários irmãos, o meu pai não tem irmãos, portanto era assim uma vida, eram contrastes muito grandes. Na Suécia era muito pouco vida com a família alargada, quando íamos para Montenegro era só família, chegava e sobrava. E isso, essa experiência bicultural fez-me refletir imenso sobre diferentes costumes, sobre diferentes formas de ver as coisas, sobre diferentes formas de educar, estar, de se relacionar, e acho que isso fez com que despertou muito aqui o meu interesse por relações humanas e formas de nos relacionarmos e formas de comunicarmos e de nos entendermos. Havia muitas coisas que me faziam muita confusão, né, nessa diferença. Eu tinha uma vida super confortável na Suécia, íamos para Montenegro, os meus avós viviam numa montanha que nem tinha água potável, não havia casa de banho, fazíamos as necessidades ali no campo, na floresta. Às vezes era preciso ir buscar água com o burro a uma fonte, quando não havia água suficiente na fonte mais próxima da casa. Ai de alguém se tomasse banho mais de uma vez por semana. O meu avô, não é? Ele sabia o valor daquela água, o esforço que era preciso para ter água. Portanto, foi assim uma infância de muitos contrastes e também uma infância de sentir que não pertencia a 100% em lado nenhum. Em inglês há uma expressão que é to be rootless, sem raízes. Não sei se me sentia totalmente sem raízes, mas sentia muitas vezes que não pertencia, que não encaixava na totalidade. Sentias isso também, porque quando ias ao Montenegro, logicamente eras uma estrangeira, não é? Porque não moravas lá, mas também sentias um pouco isso na Suécia, como... Sim, sentia isso na Suécia. Por ser meia sueca. Por ser meia sueca, embora não é que tenha sido relembrada disso assim tantas vezes, mas houve assim uma série de situações onde isso foi... não é mesmo assim em situações de conflito, com alguns miúdos, podia isso surgir como uma forma de me insultar, e por aí fora, não é? Isso também é interessante, esta sensação de não pertencer e de não pertencer a um lugar em particular, que por um lado também fez com que tenha, acho eu, muita facilidade em adaptar-me a qualquer lugar, de me sentir em casa ao mesmo tempo em qualquer sítio. Agora isso tomou assim um rumo diferente daquele que eu pensava, se calhar, e tu também. Sim, mas estou a ver aí, não é? Sabendo que mais tarde na tua vida tu has de te interessar muito por desenvolvimento pessoal e por te tornares instrutora de desenvolvimento pessoal.
parece que estas coisas, embora não de forma planeada, obviamente, mas que podem ter contribuído, não é? Porque estás aí a dizer que o facto de teres crescido num ambiente bicultural, em princípio ajudou-te a entender que a cultura é subjetiva. Que é não é? super subjetiva. Que é sim, mas podia não ser. E que os hábitos são muito... E a minha área, não é, da parentalidade consciente, ou podemos falar só da parentalidade, a forma que eu fui educada na Suécia não tem nada a ver com a forma como os meus primos em Montenegro foram educados. Os meus primos em Montenegro foram educados com muita violência. Eu lembro-me assistir a coisas que ainda hoje consigo aceder assim, a alguns momentos. Eu tenho uma tia, não é, irmã da minha mãe. A minha mãe nunca me levantou a mão. Nunca. Eu não sei exatamente o que é que aconteceu para ela, porque ela adaptou-se super bem à forma sueca Ela era muito consciente sem ser consciente, era inconscientemente consciente talvez, mas não é, da minha tia, lembro-me dela mandar a minha prima, que tinha menos de um ano que eu, buscar um pau, não é, daquelas ifentes, porque ela tinha que ser castigada, ela ia batê-la. A minha prima foi buscar a porcaria do pau, e daí ela deu a mãe. Sim. Não é? Isso são extremos brutais daquilo que eu estava habituada. E já agora, isso também é traumático. Assistir a essa violência é muito traumático. Mas pronto, portanto, e quando era mais pequenina não percebi isso da mesma forma que percebi mais tarde, que aquilo que fazemos e a forma como nos relacionamos, tanto entre adultos como de adultos para criança, é claramente cultural. Não há nada de científico por detrás disso, nem biológico, diria eu. São coisas que surgem dentro da cultura. Se dermos aí assim um salto na tua história, não é? Tu estavas aí a falar da tua infância e da juventude, não é? Depois, quando tu mais tarde chegou a altura de começares a fazer as tuas próprias escolhas, vou estudar o quê? Ou vou viajar pelo mundo, vou conhecer outras coisas, não é? Que tipo de momentos ou decisões é que tu achas aí que acabaram por se tornar marcantes na tua vida? Muito marcante para mim. Eu sabia que depois de ter acabado o 12º eu não queria estudar logo, queria ir para fora. E uma forma, eu não tinha muito dinheiro, os meus pais também não tinham grande possibilidade de me apoiar nesse sentido, mas há uma coisa que muitas raparigas suecas fazem, que é trabalhar como au pair. Au pair é uma espécie de nanny, uma rapariga que toma conta de crianças, vive em casa da família que tem as crianças, recebe uma semanada para tomar conta das crianças umas horas e fazer uns trabalhos domésticos, e depois normalmente estuda-se também a língua no país onde se está. Portanto, eu fui para Edimburgo. Quando acabei o 12º, fui para uma família em Edimburgo, e estive lá quase um ano a tomar conta das duas meninas, e que foi assim um processo de emancipação incrível, porque tinha o meu dinheiro, né, porque eu ganhava tal minha semanada, e tinha que montar uma vida totalmente nova num sítio que eu desconhecia. Lembro-me de ir de avião e chegar lá, ninguém me veio buscar ao aeroporto, não havia telemóveis. Meti-me num táxi, disse à morada, cheguei lá, né? E foi recebida ali pelo pai da família na altura. Portanto, isso foi assim muito marcante para mim, e eu costumo chamar Edimburgo a cidade do meu coração, por várias razões. É uma cidade espetacular, mas também por significar tanto nesta, não é, na altura da vida em que nos emancipamos como jovens. Depois, a ideia era eu estudar um semestre de filosofia. Era o meu plano, porque não sabia muito bem o que queria. Na Suécia podes escolher só cursos soltos e montar a tua licenciatura, se quiseres. Mas fiquei em lista de espera, no lugar 1, no curso de filosofia. É um curso bastante popular, assim, para as pessoas começarem a lançarem-se. Não é só, podes estudar só um semestre, né? Fiquei, e entrei em sociologia.
E Sociologia, eu queria mesmo a Filosofia, eu achei mesmo que ia entrar, mas não entrei. E então fui estudar Sociologia e foi assim que começou, e eu tipo, uau, eu apaixonei-me por Sociologia. Entretanto, passada uma semana entrei em Filosofia, mas decidi ficar em Sociologia. Pronto, foi da Sociologia para a Psicologia Social, para a Pedagogia, para depois ir para a Irlanda estudar European Labour Market Program. Entrei muito para a área assim mais de recursos humanos e foi aí que te conheci. Em 98, em Dublin, no Trinity College. Espera aí, então isto é como se eu estivesse a ver pela primeira vez, não podes dizer que me tinhas conhecido. Não é? Mas acho que também foi muito marcante esse encontro que nós tivemos. Foi muito significativo para o resto da minha vida, não é? Depois voltei para a Suécia, estudei mais 3 anos, não é? Na área assim mais de desenvolvimento de competências de recursos humanos. E nós tivemos 3 anos assim, de trás para frente, não é? Até decidirmos eu vir para aqui, para Portugal, que foi outro assim, um marco muito grande de decidir. Primeiro ainda tiveste uma experiência em Lisboa. Tive aqui um semestre em Lisboa, na Faculdade de Letras. A estudar português. Certo, a estudar português, que consegui com a bolsa. Isso é uma coisa espetacular na Suécia. Há uma bolsa de estudos, uma parte que se recebe, outra parte que é um empréstimo, que ainda pago. Mas pronto, são condições mesmo espetaculares. Que consegui vir cá, nós estive em Lisboa um semestre, verdade. Também foi muito bom. Sim, depois quando decidi vir para aqui, foi muito duro para o meu pai, para a minha mãe não foi mais fácil, acho. Para o meu pai foi duríssimo. A primeira e única vez até hoje que eu ouvi o meu pai a dizer que me ama. Já te tinha Foi quando tu vieste? Foi quando eu vim para aqui. Entretanto acho que se habituou. Mas sim. Portanto, estes são assim os marcos, agora que estou a olhar para trás, são marcos mesmo muito de um país para o outro. Que têm sido assim os principais marcos. Mas depois, quando tu assentaste aqui em Portugal, não é? No início ainda sem saber se isto é durante muito tempo, é pouco, mas pronto, foi durante algum tempo a estar aqui. Inicialmente tu procuraste desenvolver a tua carreira profissional na área que tu tinhas estudado de recursos humanos, não é? Sim. Como é que é a história de começar a trabalhar em recursos humanos e depois acabar como instrutora de desenvolvimento pessoal? Pois. Bom, acho que como os recursos humanos em que, não é, que eu tinha estudado e para onde é que foi recursos humanos no trabalho de desenvolvimento de competências. Não é? Ou seja, eu trabalhava por um lado com recrutamento, mas por outro com formação e programas de desenvolvimento de talento e assim. E nesse trabalho de desenvolvimento profissional, descobri o coaching. Lembro-me muitos anos antes de encontrei um curso online de coaching, que até era por e-mail, na altura recebia-se um e-mail com as lições e não sei. Pronto, portanto foi assim a entrada foi por aí, foi também a contactar com muitos fornecedores de desenvolvimento pessoal, não é? Quando nós contratávamos empresas para dar formação e assim. E eu própria dei imensa formação no meu trabalho em recursos humanos. E depois o facto, o ser mãe, é que foi assim a super alavanca, não é? E o facto de tu também acompanhares isto e de termos nós estas conversas constantes sobre esta área, não é? Porque acho que nós conversamos sempre muito sobre a vida, não é? Sobre a organização da vida, como nos relacionarmos com a vida, como aproveitarmos melhor a vida. Foi sempre não é? Um tema presente assim na nossa relação. Talvez também por termos que nos esforçar mais do que o normal para fazer as coisas funcionar, não é? Com esta distância que vivemos.
Mas eu lembro-me de uma altura, pronto, agora já não consigo fazer de conta que estou a ver pela primeira vez, porque lembro-me de uma altura que foi muito importante aqui, não é? Nós hoje estamos aqui mais focados na tua história, no teu desenvolvimento. Houve uma altura que foi muito importante, que foi uma altura onde ambos estávamos a ter aquilo que se pode chamar de sucesso profissional, no sentido em que estávamos a ter posições cada vez com mais destaque, mais responsabilidade e melhor remuneradas, não é? Nas empresas em que trabalhávamos, mas acho que ambos sentíamos assim, não sei se é uma culpa, se é um sentimento de está-se a perder aqui qualquer coisa como pais, não é? Porque depois dizemos, agora, quer dizer, trabalhamos para ter dinheiro suficiente para pagar alguém que cuide da nossa filha, e não é? Eu acho que isso começou-se a tornar, aos poucos, começou-se a tornar às vezes até um pouco absurdo, não é? E houve uma altura em que decidimos em conjunto que tu ias procurar fazer outra coisa que te permitisse ter mais tempo, não é? Isso, por acaso, é uma parte da tua história que poucas pessoas conhecem, que tu foste empresária no mundo do fitness. Pois foi, tive junto com uma amiga, e tu fazias também parte do projeto, e o marido dela, tínhamos um ginásio só para mulheres. Sim. Aí é que também começou assim a minha cena só para mulheres, né? Porque nós montámos este ginásio só para mulheres, e foi assim uma experiência mesmo muito, muito gira. Só que o que é que eu gostei lá? Gostei das relações com as pessoas, gostei de acompanhar aquelas senhoras. Lembro-me, assim, uma história que me marcou muito, foi uma senhora assim com os seus 60 e muitos anos, que andava lá no ginásio, que um dia chegou assim muito emocionada e muito feliz, disse que nos queria contar uma coisa, ela disse assim, eu hoje consigo me coçar sozinha nas costas. E ela dizia, não sei, há 20 anos que não me consigo coçar assim nas costas, não é? Ela tinha ganho mais mobilidade nos braços e conseguia se coçar sozinha nas costas. Foi muito giro ver esse processo, e era uma coisa, claro que tinha a ver com o físico, mas quem trabalha nessa área sabe que acaba-se por ficar a conhecer as pessoas de outras formas também, e acompanhar processos muito giros. O que eu não gostei foi a parte administrativa, económica, estas coisas todas. Pronto, nós acabámos por vender o ginásio naquela altura, e eu voltei para o corporate, não é? Voltei para a área dos recursos humanos numa empresa. Só que já acho que já era tarde demais para tu te voltares a apaixonar por uma carreira corporate, não era? Sim. É possível, embora tenha ficado algum tempo e tive, não é? E a carreira avançou também. Até se tornou mais internacional, não é? Sim, depois havia uma altura que viajavas bastante. Sim, que viajava todos os meses para a floresta polaca e para a Eslováquia. Era isso. Sim. E que também se tornou não sustentável quando nós tivemos o nosso terceiro filho, né? Portanto, foi aí que durante a licença de maternidade com o nosso terceiro filho é que eu me voltei para o mindfulness, quando comecei a estudar parentalidade mais de uma forma diferente, não é? E foi aí que nasceu realmente este conceito da parentalidade consciente que trabalho hoje. Sim. Mas como é que foi a transição de tu te interessares por isso, mas no entanto estavas com o teu tempo muito ocupado por estar a gerir um projeto de família com 3 crianças, né? Incluindo uma que era bebezinha, e o do meio ainda era muito pequeno na altura. E como é que daí passas para de repente, és apontada, quer dizer, não é de repente, mas uns anos à frente és muitas vezes referenciada como uma pessoa de referência nesta área da parentalidade. Como é que isso aconteceu? Eu comecei por ter um blog. Eu até tinha, isto já foi há muitos anos, se eu tivesse investido bem nesse projeto, talvez seria agora uma daquelas influencers mesmo, porque eu comecei um blog que se chamava Para Além do Decote, que era um blog, e também tinha uma página no Facebook, virada para mulheres e a vida da mulher, nomeadamente mulher-mãe também, não é?
E esse nome até foi bem engraçado, Foi. para além do decote. E eu escrevia lá, não é? Como blogger. Sim. Entre outras coisas sobre parentalidade e sobre mindfulness. E essas coisas foram... ganhou assim vida, tive muito feedback, muito positivo em relação a isso. Portanto, e comecei, as pessoas começaram cada vez mais a pedir dicas e conselhos. Os artigos começaram também a ser mais práticos, não é? Além de que eu fui estudar com IE Superior e fiz o curso de instrutora de Mindfulness e por aí fora. Fizeste o curso PNL comigo? E fiz o curso do PNL, exato. Portanto, foi nesse processo, portanto, foi do blog para algo mais profissional. Como eu estava a sentir que havia aqui uma abertura das pessoas e eu ser mãe em Portugal, ainda bem que eu tinha a experiência montenegrina de parentalidade, não é? Ainda bem que eu tinha visto como se educa crianças num país bem diferente da Suécia, porque para mim foi chocante às vezes. Eu lembro-me, a primeira reunião de pais da nossa filha, do infantário onde ela andava, não é? Ela entrou lá com 18 meses, e há um pai na reunião que diz à educadora que se a miúda se portar mal, que basta lhe dar uma palmada e ela para. E para mim foi chocante, e comecei a ferver. Eu acho que te contei quando estava... Eu depois fui à reunião seguinte e, portanto, lembro-me de quem era esse pai. Sim, eu ainda me lembro-me da miúda, consigo ver a cara da miúda. Mas também me lembro desse pai dizer essas coisas e alguns dos pais à volta essa era a parte abanavam com a cabeça afirmativamente, claro, dizendo sim. Claro. E a educadora não. Eu sei que essa educadora dava palmada, desde que isso eu descobri depois. Isso foi chocante para mim. Foi isso também, essa experiência que nasceu aqui, esta vontade, mas por amor de Deus... Tem que se saber melhor do que isso e acho que posso ter um papel no meio deste processo, desta mudança. Tu depois, estou aqui, as minhas memórias também já se confundem um bocado, não é, ao fim destes anos, mas eu acho que depois tu, ao fim de algum tempo, fizeste uma primeira experiência de fazer um curso online. Como é que foi assim? Sim, a primeira experiência. O curso online foi um curso de mindfulness. Ok. Que foi um curso sobre as atitudes de mindfulness também por e-mail. Fui buscar aquele conceito do curso de coaching que eu tinha feito e enviava os e-mails às pessoas uma vez por semana. Assim, foi um curso gratuito até. Estavam inscritas 600 pessoas nesse primeiro curso gratuito de mindfulness. Portanto, e depois nasceu um de parentalidade e depois entramos aí com a colaboração com a Dharma 5 e as coisas tornaram-se bem mais profissionais. Mas como é que surgiu depois a ideia da parentalidade consciente? Ajuda-me aqui com a cronologia. O que é que aconteceu primeiro? Foi o livro Educar com Mindfulness? Foi a certificação em parentalidade? Como é que foi essa? O Educar com Mindfulness e a certificação foi mais ou menos em paralelo, porque eu andava a escrever muito nas redes sociais, depois aquilo do blog, não é? Eu, para além do decote, desapareceu e formei a Academia da Parentalidade Consciente. Mas escrevia acima de tudo no Facebook, na altura. E fui contactada por algumas editoras que queriam criar, acho que eram 3 editoras diferentes na altura, e após um processo, eu escolhi trabalhar com a Porto Editora, e aquilo encaixou, foi um overlap com a primeira certificação, porque eu queria ter um manual, e acho que, se me lembrar bem, o Educar com Mindfulness saiu mais ou menos na altura em que lançamos a primeira certificação, que já estava decidida antes, mas calhou bem. Portanto, foi mais ou menos assim. O que eu estou aqui a ouvir das coisas que estás a contar é que estou a pensar nos especialistas de pessoas de marketing agora, que dizem, tens que criar um funil, tens que criar uma narrativa, tens que identificar um público e não sei o que é. E um desses especialistas podia olhar aqui para a tua história e dizer assim, exato, isto é um processo incrível de marketing. Só que houve zero de intencionalidade, não é? Sim, havia paixão e vontade. Havia paixão e vontade de contribuir para uma causa que realmente mexia contigo, com os teus valores e com, com as tuas emoções. Sim. E depois as coisas foram acontecendo com alguma naturalidade, digamos assim,
porque tu estavas a fazer coisas em que acreditavas muito e para as quais te estavas a preparar, não era só... Eu agora também, coisas que eu me lembro na altura foi que tu até foste, não sei se esta palavra é adequada, mas até foste um bocadinho resistente ao ir para cima do palco, ou publicar o livro, não foi uma coisa que tu foste toda contente e fazer a dizer, agora vou ficar conhecida, ou vou ter mais alunos, ou vou ter mais sucesso. Até era muito um receio de, e se isto não ajuda realmente as pessoas? Ou se as pessoas não gostarem desta mensagem, se não chegar lá, se me julgarem, sim, é isso, se não gostarem, se me julgarem muito, não é? Porque eu, quando comecei a fazer as primeiras formações, as primeiras palestras, alguns posts que fiz na altura, por exemplo, ainda acontece, sobre não dar palmadas, as coisas que as pessoas me chamaram, as coisas que eu lembro-me, uma senhora uma vez foi buscar um estudo qualquer, ou não foi bem um estudo, mas um artigo americano de uma igreja conservadora americana qualquer que tinha pegado em números suecos e mostraram o aumento de criminalidade e a proibição da palmada, porque a Suécia foi o primeiro país do mundo a abolir a palmada. E, não é, desde que a palmada foi proibida, realmente houve um aumento de criminalidade, não é? Só que a correlação é muito discutível, não é? Eu diria que tem a ver com outros problemas que nada tem a ver com a palmada, mas as pessoas, não sei, e ainda hoje até onde se estendem para argumentarem bater em crianças, que hoje em dia consigo lidar, tu sabes, hoje em dia consigo lidar com isso com mais compaixão e com tranquilidade e calma, com outra capacidade e com outra capacidade de falar sobre e questionar do que tinha na altura, mas eu andei muito raivosa muitas vezes, né? E não é isso, esse meu receio tinha a ver com isso, será? Porque eu achava que ia sentir mais vezes esta raiva e esta necessidade de convencer as pessoas que eu é que tinha razão. Olha, vou dar outro salto aqui na nossa conversa, até porque estamos aqui a aproximar-nos do tempo final da conversa. Se olhares para agora, 2022, não é? Tens 5 livros publicados, o Educar com Mindfulness continua a ser o livro... Tem 10 edições. Sim, tem 10 edições e continua a ser, acho que o livro mais procurado e referenciado no país dentro deste tema. Tens um podcast com um anfitrião espetacular. Mas tens um podcast que é ouvido por muitos milhares de pessoas todas as semanas. Tens os cursos de parentalidade que esgotam em muito pouco tempo. Ainda agora este que tu lançaste, que vais fazer mais tarde no ano no Brasil, esgotou em 3 dias. És regularmente convidada para ir falar em eventos, em autarquias no país inteiro e nas ilhas. Sim, exato. Não é? E sei, claro, em primeira mão que até, se calhar, recusas 60%, 70%, 80% dos convites que te fazem, porque também a agenda não dá para tudo e também gostas de passar tempo com a tua família e de namorar. Né? Mas quando olhas para estas coisas todas, assim, mais no domínio profissional, quais são, assim, as sensações neste momento? Quando paras e olhas para isto, é assim, tipo, é dever cumprido, é satisfação, é a sensação de que isto ainda está só a começar? Queres a resposta honesta, certo? Claro. Por um lado, eu fico satisfeita. Depois há assim várias partes que reagem de formas diferentes. Há uma parte que diz, imagina se te tivesses esforçado mais. Imagina se tivesses feito as coisas mais de acordo com aquilo que estavas a dizer do marketing e não sei o quê. Imagina se não fosses tão preguiçosa. Imagina se te fosses mais organizada e intencional na forma como utilizas as tuas redes sociais. Se planeasses melhor, postasses, estudasses e visses estatísticas, imagina, não é? Isso seria ainda maior e conseguias chegar a mais pessoas e não sei o quê. Portanto, é essa parte que assim que não permite usufruir do que cá está porque acha que deveria que podia ter ser feito mais. Não é?
essa parte surge bastante forte. E isso é uma, tu sabes isso é uma questão também que eu tenho trabalhado aqui, portanto agora consigo, na mesma, esta parte existe, e isto que vou dizer a seguir é relativamente recente, mas consigo estar assim, com mais tranquilidade, olhar e dizer, pô, força, estás a fazer coisas bem, não é? É suficiente. Sim. Não é? Fixe, é suficiente, já estás aqui a fazer alguma diferença, que é bom e que, não é? Não é assim uma cena sabes? É assim muito serena, é uma sensação mais serena, e consigo celebrar, mas não é uma celebração tipo eu sou espetacular e pronto, faz sentido? Acho que faz sentido, para mim faz sentido, claro. Sim. Às vezes gostava de conseguir celebrar mais um pouco, sabes? Mas por outro lado penso, não é a minha forma de lidar com as coisas, portanto é uma celebração mais serena, e acho que ainda vem aí muitas coisas, não é? Eu não sei, estou assim com a sensação, sim, certos períodos que sinto que estamos assim it's like a milestone, não é? Ou assim um threshold, uma coisa que tem, há uma viragem por aí, não sei. Ou passar para outro patamar, ou para uma coisa diferente. Uma coisa diferente, não é? Nós temos agora também o programa IVM+, que não mencionaste, o nosso programa exclusivo. Que tem sido muito fixe. Que é espetacular, não é? Gosto muito, muito desse programa e sinto que vai mais energia, quer ir para ali, mas para mais energia poder ir para ali, há menos energia para outras coisas. Portanto, sinto que estou assim não sinto essa drive para irmos para os coliseus, não é? Outra coisa que nós já fizemos, não sinto esse drive grandioso, mas sinto um drive assim mais privado, mais, sei lá, de se desenvolver. Há mais sabendo que a intenção aqui desta nossa conversa é que mais pessoas saibam assim mais sobre a tua história e, não é, quando nos estão a ouvir no podcast possam entender melhor alguns dos teus antecedentes ou como é que chegaste até aqui. Achas que há assim mais alguma coisa que tu não disseste e que achas que é importante para quem te quer entender, para quem te quer perceber? Porque tu tens dito várias vezes que é importante para ti ser entendida. Compreendida. Não é? Compreendida. Há mais alguma coisa que é importante para seres compreendida? Boa pergunta. Se surgir, podes-me mandar uma mensagem nas redes sociais. Mas o que é que tu achas que eu não contei que eu deveria ter contado? Eu acho que cada um de nós é o resultado da influência dos acontecimentos da nossa vida, das pessoas com quem nos vamos cruzando, de muitas coisas diferentes, não é? Eu acho que tu falaste das coisas principais, porque o que tu trazes aqui para as nossas conversas, não é? É o produto de quê? De seres mulher, de seres mãe, de seres companheira, amante, de seres... de teres essa vivência multicultural, não é? De teres nascido num ambiente bicultural e depois teres morado metade da tua vida noutro país com uma cultura muito diferente, mas também é produto do facto de tu seres intelectualmente honesta, de seres corajosa, não é? Eu tenho um momento em particular que se calhar até pode servir aqui para encerrar a conversa, que é um momento em particular em que que é uma coisa que só eu é que vivi. E tu falaste há bocado na cena do Coliseu, quando nós em 2019, quando tu aceitaste aquela minha loucura de dizer, olha, vamos fazer um evento no Coliseu do Porto e no Coliseu de Lisboa, mais como celebração, e juntarmos as pessoas com o meu podcast e que nos conhecem, não sei o quê. Quando nós fizemos quando nós fizemos esse evento, nós fizemos primeiro em Lisboa e depois no Porto, não foi? Eu penso que foi, eu agora não tenho certeza se foi no primeiro ou no segundo, eu acho que foi no segundo, no Porto, porque lembro que estávamos um pouco mais descontraídos, porque já tínhamos feito o evento no dia anterior. E lembro-me que quando nós estávamos lá atrás e estávamos a preparar para entrar e entrou a música do podcast e não sei o quê, e ouvia-se, não é, dizer os nossos nomes. Quando tu entraste, eu não entrei, não sei se te recordas, eu fiquei para trás.
eu fiquei para trás porque fiquei a saborear ali aquele momento, que foi um momento que tinha a ver contigo, que foi um momento de esta pessoa, não é? que eras tu, não é? Esta pessoa aprendeu a falar português, expressa-se em português, escreve em português, abraçou uma missão que, embora não tenha nada a ver com nacionalidade, mas acaba por estar a tocar sobretudo em pessoas que estão aqui em Portugal ou que estão noutros países, mas que acompanham as tuas coisas em português, e abraçou uma missão que realmente faz a diferença e tem feito a diferença na vida de muitas pessoas e de muitas famílias. E eu acho espetacular sempre que alguém chega e tu recebes muitas vezes um tipo de feedback que eu acho que é muito genuíno, não é aquela cena de mudaste a minha vida, és o meu guru, como eu vejo com outras pessoas, mas é, olha, estou a conseguir comunicar com o meu filho, ou a minha relação com a minha filha adolescente melhorou, ou eu e o meu marido estamos a conseguir falar um pouco mais sobre as nossas coisas, sobre o relacionamento, sobre a família. Isso é tão importante, essas são as coisas mais importantes da nossa vida. E naquele momento em que tu estavas ali a entrar, eu sabia que estavam ali 1000 e não sei quantas pessoas a bater palmas, e muitas dessas pessoas estavam lá por ti e porque gostam de ti, e também acho que gostam de nós, mas acho que foi assim um momento de uau, né? Que fixe, de reconhecer muito o trabalho que tu tens feito, e que eu sei que muitas vezes requer coragem, requer sair da zona de conforto e ir para sítios muito desconfortáveis. Tu já te meteste em sítios muito desconfortáveis para ver esta missão, não é? Sim. Tu já foste falar para autarquias no interior, com assim, já foste falar, já te meteste a falar em congressos com montes de médicos na audiência, já te meteste a falar com públicos que são altamente resistentes, conservadores, que são até muito céticos em relação a tudo que não seja hard science, não é? E às vezes tens lidado até com pessoas que eu poderia designar de obtusas, assim, muito fechadas e todas muito mentais, e eu acho que tu tens aprendido a lidar com essas pessoas com compaixão, e tens feito mesmo a diferença na vida de muitas pessoas. E consegues fazer isso, e eu acho que sou o principal espectador para fazer este comentário, consegues fazer isso ao mesmo tempo que isso não toma o lugar da família, não toma o lugar da relação romântica, não toma o lugar das experiências, das aventuras pessoais, do crescimento. Por isso é tudo mesmo muito espetacular. E, portanto, obrigado. Obrigado. Em nome dos portugueses. Acho que em nome de muitas pessoas, acho que posso dizer obrigado por teres feito isso, ainda por cima, porque tu nunca fizeste isso com... A intenção era ajudar, mas a intenção não era quero que as pessoas comprem o meu livro ou gostem de mim. Isso são resultados marginais que às vezes são muito agradáveis, claro, e que o ego também às vezes fica todo contente, mas isso nunca foi o mais importante, e acho que continua a não ser, né? E é por isso que eu gosto tanto de ter estas conversas contigo todas as semanas aqui no podcast, e gosto de partilhar a minha vida contigo. Obrigada. Não é por nada que a autoestima é assim um dos meus temas mais queridos, né? Até fizemos outro throwback do episódio anterior. Mas o meu caminho é um caminho também de desenvolvimento da autoestima, da minha autoestima. E acho que o facto de estarmos onde estamos aqui agora também, olhando para mim, isso que eu sinto, que eu pessoalmente, o que aconteceu foi um desenvolver forte da minha autoestima. Bom. E muito, muito graças ao ter feito este caminho todo, não é? Porque nós estamos juntos há quase 25 anos, não é? Nós estamos juntos mais de metade da minha vida. Que isto também é muito significativo. Olha, Mia, espero que esta conversa tenha servido o propósito, não é? Daqui da nossa audiência de ficar a conhecer um pouco melhor. Para a semana, acho que fica trocamos aqui, de lugares. Vamos trocar de lugar para a semana, já estou a suar por causa disso. Vou convidar toda a gente que nos está a ouvir a ficar por aí mais uns minutos para assistir à prática inspiradora desta semana, que é um convite teu para a nossa audiência. Uma das minhas práticas preferidas. Sim, e que aproveitem bem este verão, e que quem sabe também possam fazer o mesmo que nós estamos a fazer aqui os dois,
aproveitem para entrevistar as pessoas de quem gostam e que reconhecem. E acho que, tal como sempre acontece, foi muito bom relembrar alguns pedacinhos da tua história e aprender um bocadinho mais com as coisas que tu Disse partilhaste. alguma coisa que não sabias? Não disseste nada que eu não sabia, mas disseste coisas que se alguém perguntasse, olha, do que é que a Mia vai falar? Há aqui uma outra coisa que eu não iria adivinhar que ias falar disso, e foi mesmo muito fixe ouvir. Não é? Bom, obrigado, Mia. Obrigada. Fiquem por aí para a prática inspiradora desta semana com a Mia. Hoje é uma prática que eu chamo de pausa consciente. É uma pausa bem aproveitada que eu faço nos mais variados momentos. Pode ser assim no meio de um dia de trabalho assim mais agitado, pode ser quando me começo a sentir ansiosa, pode ser só quando eu estou num momento natural de pausa, à espera de alguma coisa, numa fila ou numa chamada telefónica, seja o que for, e aproveito para tornar essa pausa numa pausa consciente. Então, o que é que eu faço nessa pausa consciente? Posso fazê-la de olhos fechados ou de olhos abertos, posso fazer sentada, deitada, de pé, a andar, e não interessa, posso fazer em todas essas situações diferentes. Claro que sentada e com olhos fechados, tendo a conseguir prestar uma atenção com um bocadinho mais qualidade do que das outras situações, mas não me impede de fazer esta prática também nas outras situações. Então, o que é que eu quero propor que experimentem fazer nessa pausa consciente? Primeiro, conectar com as sensações físicas que estão presentes no teu corpo neste momento, naquele momento que estás a fazer a prática. Podes fazer agora também. Então, que sensações físicas estão aqui presentes? São agradáveis, desagradáveis, confortáveis, desconfortáveis? O que é que estás a sentir especificamente? É formigueiro? Está relaxado? Está tenso? Está quente? Está frio? Ou está neutro? Também podemos ter a experiência de neutralidade e está tudo bem. O que interessa é que estamos a fazer a observação das sensações físicas presentes naquele momento. Depois passamos para o seguinte, que são as emoções. Que emoções é que estão aqui presentes neste momento? São agradáveis ou desagradáveis? Confortáveis ou desconfortáveis? Será que tenho um nome específico para descrever o que estou a sentir? Ou se calhar que vou voltar outra vez mais para as sensações físicas para descrever o que estou a sentir também emocionalmente. E depois, terceiro passo é observar os pensamentos. O que pensamentos estão aqui presentes neste momento? São pensamentos agradáveis ou desagradáveis, confortáveis ou desconfortáveis? Ou são pensamentos assim mais neutros, mais comentários sobre o que está a passar? São julgamentos, são análises, são pensamentos ligados ao futuro, ou são pensamentos ligados ao passado, ou são pensamentos ligados a este momento? Que pensamentos estão presentes aqui neste momento? E se queres potenciar ainda mais essa pausa consciente, essa é a pausa consciente base que costumo propor, então podes adicionar que necessidades tenho eu neste momento. O que é que eu preciso agora? Esta última parte nem sempre utilizo, mas em certas situações faz mesmo sentido conectar-me também com as minhas necessidades. Será que preciso de mais leveza, de mais controlo, de mais organização, de mais diversão, de mais novidade, de mais previsibilidade? O que é que eu preciso neste momento? Então, recapitulando, que sensações físicas estão presentes no momento, que emoções estão presentes no momento, que pensamentos estão presentes no momento e, se quiserem também, que necessidades estão presentes neste momento. E assim tornamos a nossa pausa numa pausa consciente. Podes fazer isso aproveitando pausas naturais no teu dia a dia e podes também criar de propósito estes momentos de pausa consciente.